Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, nos orienta, nos aconselha, nos instrui na Tua palavra, porque ela é luz para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma palavra gloriosa, vinda de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou o apóstolo Paulo, através dessa carta aos crentes de Roma, aos romanos, aonde ele começa dizendo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Então a salvação, ela está condicionada à nossa fé. Se nós acreditarmos no Senhor Jesus, aceitarmos a Ele como Salvador de nossas vidas, e crermos e acreditarmos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos. Porque o Senhor, na verdade, morreu na cruz do Calvário, mas é verdade também que Ele não ficou morto, como nós temos ali, vizinho aqui da igreja, o cemitério. Ali estão os corpos dos defuntos que já morreram. Ali você anda ali, vê várias sepulturas, uma mais bonita, outra sepultura mais simples, mas a verdade é que lá embaixo da terra, ali só tem osso, carne podre e verme comendo, porque os corpos estão ali em decomposição, virando pó. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus não teve esse destino na sepultura. Jesus não teve o seu corpo comido pelas traças, nem pelos vermes, e nem o seu corpo apodrecido. O Senhor Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Apareceu 40 dias para as pessoas. Louvado seja Deus. Apareceu, aleluia, para testificar que Ele havia ressuscitado. E os apóstolos dão testemunha
testemunho da ressurreição de Jesus. Os apóstolos foram escolhidos para testemunhar que Jesus havia ressuscitado e aparecido para eles. Porque a ressurreição do Senhor Jesus é a certeza de que nós também iremos ressuscitar. É a nossa certeza de que a morte não terá vitória sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus é o fato mais importante para a nossa salvação, o qual evento nós celebraremos na Páscoa, que está se aproximando. Então, no dia de Páscoa aqui, nós iremos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. É o fato mais importante para os cristãos, porque Jesus, na sua ressurreição, veio comprovar aquilo que ele tinha dito e veio abrir para nós as portas da imortalidade. Jesus oferece para aqueles que nele crê uma vida eterna. O Senhor Jesus oferece para aqueles que o aceitam como Salvador uma morada no céu, um lar no céu, aleluia, para sempre. Uma morada no céu que nunca vai ser destruída, uma morada no céu onde ladrão não pode roubar, onde a traça não come, uma morada no céu ali onde viveremos eternamente felizes com o Senhor Jesus. Porque as coisas desse mundo perecem. Tudo que existe nesse mundo acaba. As riquezas deste mundo acabam. Tudo que é deste mundo chega ao fim. Por isso que o Senhor Jesus, ele não promete nada deste mundo, porque as coisas deste mundo uma hora acabam. Ele nos promete algo superior a esse mundo. Ele nos promete uma vida eterna, aonde aqueles que morrerem com Cristo ressuscitarão também para a vida eterna. E a coisa maravilhosa, o crer em Jesus e o receber, aleluia, o acesso à vida eterna. Porque nós vemos aí diariamente notícias de morte. Na televisão, você liga a televisão, matou um, matou dois, é chacina aqui, chacina ali. Aleluia. E as pessoas entristecidas, as pessoas desesperadas, porque morreu um ente querido. Aleluia. E muitos que morrem sem a salvação, sem ter crido no Senhor Jesus, corre o risco de não ter a vida eterna. Corre o risco de não ir morar no céu. Eu digo corre o risco porque ninguém sabe. Nós não estamos aqui para julgar quem vai para o céu, quem não vai, só Deus sabe. Mas corre o risco. Aquele que não crê no Senhor Jesus, que não o aceitar como Salvador, corre o risco. Porque a palavra de Deus está aqui nos ensinando o que? Se com a nossa boca, aleluia, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Então a palavra nos ensina para nós com a nossa boca confessar ao Senhor Jesus. Confessar que cremos no Senhor Jesus, confessar que o aceitamos como Salvador da nossa vida, aleluia, e cremos que Ele foi ressuscitado dos mortos, que Ele apareceu realmente, primeiramente a Maria Madalena, depois aos outros apóstolos, e subiu ao céu,
e está no céu, está aqui no nosso meio, nós seremos salvos. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, vizinho, você que nos escuta, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, a tua oportunidade é agora. Aleluia. Venha para Cristo, venha aceitá-lo como Salvador da sua vida, para você ter uma morada no céu. Aleluia. É a palavra de Deus que está dizendo, é o Senhor Jesus que está te convidando para você confessá-lo com a sua boca, aleluia, e ter a vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo 10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. A palavra de Deus foi escrita, meus irmãos, essa carta de Paulo foi escrita mais ou menos 2000 anos atrás, quase isso, e antigamente as pessoas pensavam que o órgão do corpo que pensava era o coração, porque aqui está dizendo se com o coração se crê. Aleluia. Mas na verdade, meus irmãos, nós sabemos hoje, com o avanço da ciência, nós sabemos que o lugar do corpo, o órgão do corpo que pensa é a nossa mente. É a nossa mente que pensa. É o nosso cérebro aonde estão os nossos pensamentos. Aleluia. Então, a fé, a crença, aleluia. O acreditar em Jesus, ele se processa na nossa mente. Ele se processa no nosso coração, que é a nossa mente, é o nosso pensamento. Ali no nosso pensamento estão as coisas que a gente raciocina, as coisas que a gente se emociona, as coisas que tocam no nosso interior estão no nosso pensamento. Então, quando através do nosso pensamento nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos tocados pela graça de Deus, ali nós cremos que a mensagem, o Evangelho de Jesus é verdade, porque isso se alcança pela fé, não pela ciência humana, mas a fé é dom de Deus. Aleluia. E quando nós alcançamos essa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, pelo nosso pensamento, pela nossa fé,